Aí, assim, depois a gente fala das pessoas que têm esse elemento metal, já falamos de pessoas com elemento terra, pessoas do elemento metal em desequilíbrio, tá? Esse elemento vai estar em desequilíbrio por quê? Porque nós temos os 5 elementos trabalhando no nosso corpo. Só que quando um deles está em desequilíbrio, então a pessoa vai apresentar, dependendo do elemento que está em desequilíbrio naquele paciente, vai apresentar esse perfil, tá? Então, já falamos de 2 elementos, então agora vamos falar de pessoas que estão com desequilíbrio ou que apresentam maior elemento fogo no corpo, né? Então, como assim, professora, fogo no corpo? Então, elemento fogo é o nosso, o que a gente precisa. Vamos pensar, né? Então, o que a gente precisa no nosso corpo para que tenha um aumento de temperatura? O que também tem ligação com o aumento de temperatura, além do sistema nervoso? Sistema cardiovascular, tá? Então, o que gera o calor em nós, além do sistema nervoso, é o sistema cardiovascular, tá? Então, o simbolismo do elemento fogo é alegria, porque é aquela pessoa calorosa, aquela pessoa que está sempre alegre, que está sempre para cima, que está sempre com energia, né, mais enérgica. Então, o simbolismo é alegria. Só que quando essa alegria está em desequilíbrio, ela se torna euforia. Tem uma diferença enorme. Então, a pessoa que está com o fogo dela em equilíbrio, ela é uma pessoa que está alegre, está de boa, está tranquila, está uma alegria tranquila. Porém, quando essa pessoa está com o elemento fogo muito ativado, aí já envolve sintomas, por exemplo, do transtorno bipolar, na fase de euforia, que aí é quando a pessoa ela age simplesmente no impulso. Ela está muito eufórica, mas ela se arrisca sem pensar, faz as coisas no impulso. Então, aí seria um elemento fogo em desequilíbrio, tá? Doenças relacionadas, ansiedade. Então, a pessoa, quando está em crise de ansiedade, ela está com o elemento fogo bem desequilibrado. Pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, significa elemento fogo em excesso. Então, significa que o corpo dela está produzindo um elemento fogo em excesso. O que seria elemento fogo? Elemento fogo não tem nada a ver, de novo, com questões religiosas, tá, pessoal? Elemento fogo é o sistema circulatório, que precisa circular para gerar calor, né? Porque se a gente fica parado, sem fazer atividade física, o coração não tem o batimento, não acelera, não gera calor, né? Então, por isso que no inverno, por exemplo, é muito comum a gente sentir muito mais frio do que no verão. Porque no inverno a gente fica o quê? Deitadinho, encolhidinho, a gente não quer se mexer. E como a temperatura externa já está fria, e a gente não tem movimento, não se movimenta muito, então a tendência é ficar com as extremidades mais frias, né? Então o nosso elemento fogo, ele tem uma dificuldade maior no inverno, né? Então, só que as pessoas que têm esse elemento fogo, ou seja, o sistema circulatório muito ativo, são pessoas que têm acabam tendo tendência a terem doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, tá? Porque é o coração ali, o, o mecanismo de batimento cardíaco que está muito acelerado, tá? Então, pode relacionar palpitação, taquicardia, insônia, má circulação, quando esse fogo está desequilibrado, ou seja, o fogo, sistema circulatório, tá? Quando o nosso elemento fogo, que seria o nosso sistema circulatório, está em equilíbrio, aí são as pessoas que são empatas. E não é só o sistema circulatório, na parte fisiológica é o sistema circulatório, mas na parte afetiva, aí já envolve a empatia. Então, dentro da psicologia, pessoas que estão com o elemento fogo equilibrado são pessoas que têm empatia, pessoas que sentem amor, amor não, mas não digo amor, mas consideração, respeito, pelo outro, que sabem se colocar no lugar do outro, que amam, né? Que amam as pessoas. Não que tem que amar todo mundo, mas pessoas que sentem amor, né? Então, quando tem o fogo equilibrado. Já os psicopatas, aí, pela medicina chinesa, a gente está falando desse fogo em desequilíbrio, ou seja, muitas vezes a pessoa nem tem o elemento fogo nela. Porque na medicina chinesa, o elemento fogo está relacionado tanto ao sistema circulatório, que é a parte fisiológica, como ao sentimento de amor. E se a gente for falar de fogo e amor, não precisa a gente ir muito longe, não.
no catolicismo, na visão cristã, né? Quando a gente lembra da imagem de Cristo, Cristo não tem um fogo, um coração cheio de fogo, cheio de calor? É isso, tá? É o calor do amor caridoso, né? Certo? Então, a empatia, tá? E quando a pessoa não tem esse calor, não tem nada, aí são os psicopatas. Aí esse é um desequilíbrio muito grande do elemento fogo, porque por ter falta de empatia, falta de amor, falta de neurohormônios responsáveis em gerar a sensação de afeto, essas pessoas se tornam psicopatas. Então, também é desequilíbrio total do elemento fogo, né? Falta de fogo. E o sentimento pode ser euforia, então, quando está desregulado. O sabor, amargo. Então, geralmente, pessoas quando estão com muita alteração do elemento fogo, então também tende, muita ansiedade, né? Tendem a buscar sabores mais amargos. Pessoas muito ansiosas gostam um sabor que é muito procurado em momentos de ansiedade, chocolate, né? E, enfim, então, sabores amargos, o amargo, ele vai também acalmar o coração. Então, por isso que pessoas que tendem a ter essa tendência mais de fogo, pessoas mais fogosas, não digo fogosa no sentido de apetite sexual, não, fogosas, eufóricas, né? A ansiedade, taquicardia, sistema cardíaco a mil, né? Então, são pessoas que se sentem mais tranquilas quando consomem um chocolate, cafeína, porém, tudo isso prejudica mais ainda o coração de forma desequilibrada, né? E o outro órgão que acaba sentindo bastante isso, essas alterações, é o intestino delgado. Então, gera dificuldade de digestão, né? Alteração também, até na parte do gerando também posteriormente até alteração na parte do fígado, né? Porque o fígado que vai estar metabolizando toda a comida e também através dos ductos enviando ali para o intestino, né? Estômago e intestino, então também a pessoa ela pode ter alteração do elemento madeira também se ela não cuidar do elemento fogo. Então ela também tem essa alteração. Mas geralmente são pessoas, pacientes que tendem a ter doenças mais cardíacas mesmo, tá? São pessoas mais com o elemento fogo ativo, ou seja, sistema circulatório a mil. Além desses elementos, então, vamos para o penúltimo, que é o elemento madeira. Então, assim, o elemento madeira, ele tem a ver com... Quando a gente pensa em madeira, vamos imaginar uma árvore. A árvore, para ela crescer, ela precisa estar firme, né? Ela precisa apresentar uma certa rigidez para a árvore crescer. Senão a árvore não cresce. Então, só que tem árvores que são tão rígidas que nada derruba. Só que ao mesmo tempo, quando elas começam a, a passar, com o passar dos anos, elas não conseguem crescer mais, né? Então, são árvores que param. E também, em contrapartida, a gente consegue observar árvores que são tão flexíveis, que acabam contornando as janelas, contornando as portas, contornando as paredes, elas conseguem crescer. Então, madeira também pode ter flexibilidade. O que isso tem a ver com o nosso corpo? Bom, quando a gente pensa em madeira, a primeira parte do nosso corpo que a gente já relaciona com madeira, coluna, tá? Coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é a madeira do nosso corpo. Não que as pessoas que tenham alteração postural necessariamente tenham alteração, sejam pessoas mais desequilibradas na madeira, mas sim, é muito provável, né? E a madeira, ela gera a postura, então postura tem tudo a ver com madeira, e também a parte muscular. Então, tudo que tem a ver com flexibilidade, rigidez, movimento, agilidade e suporte, que nem a nossa árvore, ou seja, a nossa coluna, nosso corpo como um todo, nosso tronco, né? Nosso tronco, elemento madeira, tá? Então não tá tão longe. Tronco, coluna, elemento madeira. Pela medicina chinesa também tem a ver com capacidade de planejamento,
movimento de criação, expansão, decisão, agitação e hiperatividade também, né? Então, pessoas que apresentam alteração do elemento madeira são pessoas que são muito rápidas, são muito versáteis, são muito flexíveis, e são muito dinâmicas. Então, são pessoas que têm a mente bem acelerada, por isso hiperatividade, atividade tanto mental quanto física, porque é tudo um conjunto, a madeira ela cresce, ela vai expandindo, expandindo, expandindo. E, ao mesmo tempo, também trabalha essa parte da virilidade, ou seja, tudo que envolve fertilidade, crescimento, hormônios, e vícios também, quando, quando esse fígado está, no caso, é um elemento madeira, né, está descompensado. Para nós, na medicina ocidental, o elemento madeira são os hormônios, tá? O elemento madeira está relacionado à questão endócrina, questão hormonal. E quando a gente fala de hormônios, metabolismo, o que a gente vai lembrar, né? Os órgãos, fígado, vesícula biliar. E o sentimento que isso gera, alterações hormonais, alterações, enfim, raiva. E o sabor azedo. Então, assim, o sabor que auxilia o fígado a ficar mais tranquilo, a trabalhar melhor, é o sabor azedo. Então, assim, pessoas que são elemento madeira são pessoas de pavio curto, geralmente, mas não são explosivas. Só que, ao mesmo tempo, elas apresentam uma rigidez com elas mesmas. Então, são pessoas que não se encaixam, por exemplo, em trabalhos repetitivos. São pessoas que, assim como a madeira tem essa questão da fertilidade, eles precisam criar, precisam ter ideias diferentes, precisam ter flexibilidade. Então, são pessoas que não costumam, muitas vezes, geralmente, parar em um emprego somente, são pessoas muito criativas, então elas precisam de coisas mais expansivas, de lugares que exigem movimentos. São pessoas que são, na parte física, apresentam muita resistência. Então, essa questão de virilidade, desejo sexual também, uma apetite sexual maior. Hormônios também, só que elas têm uma tendência a ter os dois lados. Como assim? Quando ela está equilibrada, elas têm um ótimo condicionamento e a melhor forma de elas tratarem esse equilíbrio desse elemento é com o exercício físico e exercício físico de preferência de resistência. Ou também dá para combinar as duas coisas, resistência e fortalecimento, né? Ou seja, academia faz tanto musculação quanto exercício aeróbico, isso é fantástico. Mas, em compensação, eles não podem ficar parados. Porque pessoas do elemento madeira, se ficam paradas, deprimem. Por quê? Porque a mente é inquieta, são hiperativas, né? Então, hiperativas. Então, elas estão toda hora pensando, elaborando, executando e de forma mais autônoma, que tenha movimento nisso, né? E quando elas não conseguem executar esses movimentos, então elas tendem a ir para o lado depressivo, e aí é bem complicado, porque são pessoas que acabam também puxando mais essa tendência de vício. Vício em comida, vício em bebida, em drogas também, tá? Então, o vício envolve também um elemento fígado. O elemento madeira, né? Desculpem, que está relacionado, olha que interessante, fígado. Então, pessoas que têm qualquer tipo de vício, né? Então, pela medicina chinesa, é um desequilíbrio do elemento madeira, tá? Então, o sentimento é raiva, o sentimento que não está sendo suprido da forma adequada, o sabor azedo, que o azedo ele vai acalmar o fígado, e o órgão e víscera responsável é o fígado e vesícula biliar, que são os órgãos responsáveis também por metabolizar os hormônios, tá? Então, muito interessante essa relação da medicina chinesa. E para finalizar, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre o elemento água. Falando do elemento água, estou eu aqui com o meu copinho de água, peraí. A água é muito importante. Então, assim, água na medicina chinesa, água eu nem preciso falar para vocês, né? Que o nosso corpo é composto de água. Então, nosso corpo ele é composto por mais de 80% de água, né? Então, o elemento água é extremamente vital para o nosso organismo. E, pela medicina chinesa, qual que é o simbolismo da água? A água, na medicina chinesa, simboliza
as emoções, né? Que estão ligadas à água, como lágrimas. Então, quando a gente chora, nós estamos produzindo essas emoções da água, né? E capacidade de fertilização também tem a ver com o elemento água, assim como tem a ver com madeira e terra. Então, quando fala de fertilidade e tudo mais, envolve, na verdade, três elementos, que é a água, terra e madeira, tá? A água, ela também vai regular os ossos e controlar o fluxo dos líquidos corporais, o elemento água pela medicina chinesa. Quando em desequilíbrio, ocasiona edema e retenção hídrica, tá? Então, quando a pessoa não bebe água, ela vai ter nitidamente inchaço, o que mais? O intestino não funciona, nada funciona no nosso organismo. Então, a gente sabe que a água é vital no nosso organismo e que a gente precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Quando o nosso organismo não está compensando esse balanço hídrico, né? Que é a quantidade de água que a gente ingere, a quantidade de água que o nosso rim filtra. Então, quando a gente não está em equilíbrio nesse balanço hídrico, né? Então, a gente está tendo retenção hídrica. E essa retenção hídrica, que é a edema, pela medicina chinesa, é o elemento água em excesso. O que ocasiona o elemento água em excesso? Medo. Então, o sentimento prevalente é medo. Tanto que, quando a criança sente medo, muito, muito, muito medo, o que ela pode acabar fazendo? Xixi na cama, né? Xixi na calça. Então, o medo, ele trabalha diretamente nos rins, né? Isso é fisiológico. Então, o medo, ele também altera a parte adrenal, né? E quando a gente está muito, muito, muito preocupada com algo que a gente não sabe se vai dar certo, é uma mistura de preocupação com insegurança, o sabor que a gente mais sente vontade é os salgados, certo? Então, o salgado, ele compensa um pouquinho, né, em relação ao rim, só que ele também sobrecarrega. Então, nada em excesso é bom. E o órgão, né, e víscera, no caso que são responsáveis pelo elemento água, é o rim e bexiga. Então, pessoas que são do elemento água são pessoas muito medrosas, que têm síndrome do pânico, o que mais? Mais pânico mesmo, de não conseguir sair de casa, medos em geral, né? E, como eu falei, o exemplo clássico, que acaba envolvendo o sistema urinário, são as crianças que, quando sentem muito, muito medo, elas acabam até fazendo xixi na calça, né, na cama, enfim. Então, esse é o sentimento que é relacionado com os rins, certo? Então, essa aula eu comentei com vocês um pouquinho sobre cada um dos elementos. Eu acho bacana vocês depois pegarem o material, darem uma lidinha. Quem conseguir imprimir em casa já vai ajudar bastante também. Mas vocês entenderem que todos nós, pela medicina chinesa, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa buscar o equilíbrio desses 5 elementos. Só que nem sempre a gente vai conseguir achar esse equilíbrio sozinhos. Então, aí que entra a importância de procurar um profissional da auriculoterapia para fazer o diagnóstico dentro da medicina chinesa também. Como que eu vou fazer o diagnóstico, professora? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, tá? Como diagnosticar através da medicina chinesa, mas o mais importante é vocês entenderem que existem os 5 elementos, né? E que a partir da avaliação física e também das queixas dos pacientes, a gente vai conseguir identificar quais elementos que cada um tem excesso ou está faltando também. Certo? Então, por hoje a nossa aula é essa, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação.